Bom, pessoal, hoje veremos combinações que cortam a defesa, que impedem o adversário defender. Para ficar mais claro, vamos direto para o exemplo. A partida Janowski e Chages. Posição das pretas aparentemente muito bem defendida. Cavalo F6, um bispo protegendo o cavalo, os peões do roque todos certos. Mas o Janowski jogou bispo toma F6, eliminando o principal defensor da ala do rei. Bispo toma F6 e sacrificou o bispo. Bispo toma H7 para expor o rei negro. Rei toma H7, dama H5 cheque, rei G8, dama toma F7 e agora o rei tem que sair para H8 ou H7. O branco já tem o cheque perpétuo, dando cheque em H5 e retornando. Mas será que ele pode vencer? O maior problema é como colocar as peças, outras peças, para reforçar o ataque, já que o cavalo e a dama não estão conseguindo dar o mate sozinho. A defesa-chave aqui é o bispo que está em F6, que protege G7, e o cavalo de C5, que impede a penetração da torre em D7. Muito instrutivo a maneira que o Janowski resolveu o problema. Cavalo D7 é um ataque duplo. Cavalo toma cavalo. Torre toma D7, primeiro empecilho resolvido. O Chages jogou bispo C6 atacando a torre. Cavalo E4, brilhante lance ameaçando. Cavalo toma bispo. Agora ele jogou bispo toma B2. Mas se ele jogasse bispo toma torre, cavalo toma F6 cheque, o rei descendo para H8 ou subindo para H6 ia levar dama H5 mate. E caso no lugar de capturar a torre capturasse o cavalo de E4, seguiria dama toma F6 aproveitando a cravada. Torre G8 defendendo o mate, e agora com as duas torres dobradas na sétima, o mate é inevitável. Então jogou bispo toma B2, mas agora está perdido, né? Cavalo G5 cheque, rei H6, G4 ameaçando mate em H5, G6, H4 ameaçando mate em H7, torre H8, sacrificou a dama, dama H7, cheque, torre toma dama, torre, cheque mate. Brilhante exemplo. Então, nos temas que nós vimos, cravada, ataque duplo, descoberta, desvio, atração, a gente pode cortar também a defesa do adversário. Como? Desviando a peça defensora, eliminando, trocando a peça defensora, ou fazendo uma interferência, como nós falamos já antes e vamos falar numa aula especial para isso. Nessa posição Rabinovich e Panov, o Rabinovich jogou dama D6, atacando o bispo. Depois de bispo F7, ele jogou dama toma D8, que era a peça que defendia o duplo em F6. Na partida, o Panov, que está com as negras, não capturou a dama e jogou C toma D5 e seguiu dama toma F6. O branco ganhou um peão com uma posição muito melhor, o rei negro mais exposto. Mas é claro que se torre tomasse a dama, assim por exemplo, cavalo F6 ganharia uma peça, porque agora ele vai recuperar a dama, ficando com 2 cavalos contra 1 das pretas. Um exemplo famosíssimo, Bob Fischer contra Paul Benko. O Benko jogou dama E8. Era melhor que jogar cavalo E6, por exemplo. Mas ele jogou dama E8, um lance bem truqueiro. Para, se o Fischer jogar bispo toma D6, E toma D6 e avançar o peão de E,
para dar mate em H7, ele defenderia jogando F5, por exemplo, né? Bispo toma cavalo, peão toma, F5. Vou seguir a sequência da partida que vai dar isso. O Fischer calculou um pouco mais longe e jogou bispo toma D4, como o Benko pensou, E toma D4, e agora no lugar de jogar E5 direto, que a ideia do Benko era jogar F5 para defender, dando descoberta em cima da dama e tampando a diagonal. Então o lance-chave da defesa era o F5, só que o Fischer calculou muito bem e agora jogou um lance brilhante. Torre F6 simplesmente impede F5 e desmoronou a posição do Paul Benko. Se peão toma cavalo de C3, E5 e vai levar um mate, né? Se bispo toma a torre, também é 5. E é indefensável o mate, que agora é o bispo que tampa o F5. Né? Aí jogou rei G8, E5, H6, parando o mate direto em H7, cavalo E2, lance brilhante do Fischer, o Benko abandonou. Está caindo o cavalo de D6. Se o bispo tomar a torre de F6, segue dama toma H6 com o mesmo mate anterior. E se cavalo B5 tirando o cavalo do ataque, dama F5 armando um mate simples de iniciante aqui para arrematar a partida. Brilhante lance profilático do Fischer, torre F6, impedindo a manobra defensiva que o Benko tinha elaborado. Aí uma partida Kasparov e Johnson, bem simples, abrir linha para atacar, e o bispo A6 é um lance muito perigoso. Então o Kasparov simplesmente jogou peão, toma peão de C6, deixando o cavalo sem defesa. E depois de peão toma peão para proteger o cavalo, bispo A6 cheque e perdeu, porque se tirar o rei para D8, torre toma bispo, e se tirar o rei para C7, pior ainda, né? Torre B7 e cai a dama. Simplesinha essa, mas interessante, e elimina uma defesa de uma forma bem simples. Aqui uma partida Elis Casas e Reise. O Elis Casas quer dar mate com dama F6 cheque, por exemplo, mas a defesa é a dama de D4. Ele jogou um lance fantástico, torre D5. Agora, se peão ou bispo toma a torre de D8 está caindo com mate, então não pode nem peão nem bispo tomar. Se dama tomar a torre, desprotege a casa F6 e cheque mate. Sensacional o lance, torre D5, para desviar a dama que é defensora e criar uma ameaça em D8 ao mesmo tempo. Essa partida aí, Semisch e Arruis, as negras com Arruis jogaram bispo C3, que parece um lance excelente. Foi respondido com bispo H6. Agora já não serve bispo toma dama, por causa de torre toma torre mate. Ele tirou a torre do ataque, torre de E8, dama G5 cheque, rei H8. Muita atenção aos contra-ataques do adversário. Aqui, se as brancas jogam F6 direto para dar o mate, dama C5 cheque, forçando a troca de damas e defendendo. Mas o Semisch estava esperto e jogou um lance sensacional também. Torre E5, evita o dama C5, prepara o mate em G7, já que corta a diagonal do bispo. E se bispo toma a torre, agora tem o bispo na linha 5. Segue F6, por exemplo, dama C5 cheque, tira o rei. E claro que torre G8 não defende, né, gente? Porque tem o bispo G7 cheque, torre toma, dama toma, mate. Sensacional também o lance
torre E5, obstruindo a defesa para conseguir fazer a combinação correta. Um tema muito comum é esse aí da partida Stauberg e Perzitz. Já vi em várias partidas, tem vários exemplos. Simplesmente bispo B8, cortando a conexão entre as duas torres, e vai ganhar material forçado, né? Vai ter que ou sacrificar uma qualidade, e claro que não vale torre toma bispo, por causa do problema da última fila, né? Dama toma torre toma dama, torre toma mate. Vai perder cobre de capada, é claro, e vai perder no mínimo uma qualidade nesse bispo B8 aí, cortando as defesas. E para encerrar, Ivanovic e Popovic, uma posição muito interessante. O branco joga H6 cheque, o único é rei H8. E agora, como continuar? Não é tão claro, mas ele jogou um lance sensacional. Ele quer dar um cheque na grande diagonal para ter um mate típico. Não pode cobrir com a dama em G7, que dama toma dama vai ser mate por causa do peão. Como que ele vai fazer isso, né? Bispo E6, exclama, sensacional lance, que ele ameaça ganhar o bispo agora. Se dama tomar o bispo, tem um mate na última fila, dama F8 mate. E se o bispo sair, para qualquer casa, obviamente, dama D4 cheque, única defesa cobrir de dama, dama toma dama mate. Então, além de todos os temas que a gente viu de ataque, tem como cortar a defesa do adversário, eliminar, desviar, interferir para fazer a nossa combinação funcionar. É um pensamento lógico, né? O que atrapalha isso, como que eu faço para resolver esse problema? São soluções brilhantes e muito bonitas, como nós vimos nesses exemplos. Muito obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.